Vamos lá, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo. A ideia desse vídeo aqui é fazer uma série com alguns episódios de como você vai arrematar um imóvel de leilão na Caixa este ano. Sim, é um passo a passo do que um monte de gente ensina cobrando, e cobrando caro por aí na internet. Então, se você chegou nesse episódio, você está no episódio número 13, assiste os outros dois episódios que você vai entender onde a gente está. A gente está analisando um imóvel para arrematar. Simples assim, direto assim, beleza? Vamos aqui à minha tela. Boa. Na aula passada, a gente viu sobre a questão de localização. Então, uma coisa extremamente importante, eu falei hoje com um aluno sobre isso. Eu perguntei para ele, e aí, deu certo a sua arrematação? Ele estava para participar ontem, falou comigo e tal. Aí ele falou assim, pô, Edward, não deu. Teve um cara lá que pagou muito caro, estava muito emocionado. Falei, não, relaxa, é ir pro próximo. Ele falou, o problema é só achar mais imóveis. O problema é só ter esses imóveis. Falei, cara, não adianta, é quantidade. Você precisa fazer em quantidade. Isso parece besteira, mas a gente tem aqui na nossa empresa de assessoria uma questão que, basicamente, tá? A gente tem um número, e esse número funciona muito bem. Para cada 10 imóveis, em média, que a gente analisa, a gente consegue participar de um leilão. Ou seja, a gente pega 10 imóveis que estão a leilão, analisa todos eles, e somente um passa em todos os crivos. E aí a gente pode participar desse leilão. Aí você deve estar falando, pô, Edros, então só precisa analisar 10. Porém, para você arrematar um imóvel, na média, você vai precisar de algumas participações. Isso vai depender do tipo de imóvel, isso vai depender do perfil do imóvel, do preço, da forma de pagamento. Mas numa média que a gente tem aqui, você precisa fazer 3 a 5 participações para arrematar um imóvel. Então pensa assim, você participou do primeiro, não deu certo, do segundo não deu certo, do terceiro já pode dar certo. 3 a 5. Então, se eu estou falando que para cada uma participação, você precisa de 10 análises, e você precisa participar de no mínimo 3, significa dizer que você precisa analisar pelo menos 30. Cara, analisar 30 imóveis é relativamente rápido quando você tem uma certa já destreza nisso, mas pode levar tempo. É por isso que existe esse processo aqui. É por isso que a gente só faz em ordem isso daqui. Então, primeiro, eu olho a localização. Se a localização não for boa, eu excluo. Se a localização for boa, passo para frente. Ah, Edwards, a localização deu certo. E agora? O que a gente faz? Agora a gente vai para a documentação. Edital, matrícula e processo. Os dois principais documentos que você precisa entender de um leilão é o edital e a matrícula. São as coisas mais importantes possíveis. Você sempre começa pelo edital. O edital, ele é a regra do jogo, todo leilão precisa ter. O leilão ele vai variar, obviamente, tem editais que, por exemplo, leilões judiciais, eles têm um tipo de edital, alguns leilões de banco têm um tipo de edital, o leilão da Caixa tem outro tipo de edital, mas isso não importa, você precisa ter algumas informações básicas. E essas informações básicas vão estar em todos os editais. O que ler no edital? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Mas vamos lá, o que é um edital? Né? A gente está aqui na tela do nosso imóvel. Geralmente ele vai estar aqui, ó, por exemplo, no caso do. Então, todo leilão que você for participar vai ter o edital em algum lugar da tela. E aí vem uma pergunta que é muito comum. As pessoas elas vão ficar presas nisso aqui. Não, Edwards, mas ó, por exemplo, eu estou na compra direta aqui, eu não sei o que é isso, mas aqui é regra de venda online. Aí, se eu venho aqui em um outro tipo de imóvel, por exemplo, nessa daqui, do site aqui do Arremataí, aí aqui está falando que é licitação aberta, e aqui tem um edital que é diferente. O que são essas regras? O que é isso? Como é que funciona? Eu odeio, com todas as minhas forças, explicar o funcionamento de modalidades para você. Por quê? Quando você decora a modalidade, você cria em você um sério problema de querer decorar as coisas. E modalidades, senhores, nada mais são do que condições de venda. Então, o que são condições de venda? Pensa assim, ó, você foi comprar um carro,
E aí o vendedor fala para você, ó, esse carro eu consigo parcelar para você em 30 meses, mas aquele ali eu consigo em 48. Isso é uma condição de venda. Esse carro aqui eu consigo te dar tanto de desconto, pagar o IPVA. Aquele não. Isso é uma condição de venda. As modalidades nada mais são do que isso, uma junção de condições de venda. Então tem 3 ou 4 tipos de condições de venda diferentes, que é aglomerado, junta numa coisa só, e aí foi dado o nome de uma modalidade. Por que eu não gosto que você decore modalidade? Por um único motivo, elas mudam. Eu estou trabalhando com leilão há quase 4 anos, vai fazer 5. Só essa licitação aberta mudou umas 5 vezes. Quase uma vez por ano muda alguma coisa. E vai mudar de novo. Venda online, venda direta mudou. Vai mudar de novo. Então não adianta você querer decorar isso. Até porque outros leilões trabalham de outras formas, eles dão nomes diferentes. As mesmas coisas. Mas onde que estão essas condições de venda, Edwards? Sempre no edital. Sempre. Em toda situação, você precisa ler o edital. Um edital, quando você clica aqui, por exemplo, ele vai abrir isso aqui para você. Ó. Essa é a regra de venda online. Todo imóvel que estiver dentro da Caixa vai ter esse padrão de edital. Aqui dentro ele fala das disputas, das participações, da intermediação da Caixa, de acesso à área de disputa, da apresentação de proposta, do valor mínimo, da forma de pagamento, da apuração, tudo isso. De informações importantes também de débitos e pendências, de evicção de direito, tudo isso está escrito aqui. Então, minha sugestão para você é que você pare. Cara, são 17 páginas. Você lê uma vez, você vai perceber que as coisas começam a se repetir. É tranquilo. Ah, Edson, mas se eu pegar o outro lá que você mostrou, por exemplo, esse aqui, ele vai ter 98 páginas. Eu preciso ler tudo isso? Não. Tem umas 17, 20 páginas que é importante, o restante não é. À medida que o tempo passa, você vai perceber que os editais são bem parecidos e aí você precisa pegar informações importantes apenas. E que informações importantes são essas? Eu vou separar aqui para você. O que você precisa ler num edital? São as coisas úteis. É aquilo que você precisa saber. Pode ser um leilão da Caixa, pode ser um leilão do Santander, pode ser um leilão do Itaú, do Inter, pode ser um leilão judicial. Essas informações precisam constar no edital. E aí você precisa saber para você poder utilizar elas a seu favor. Primeira coisa, data, hora e local do leilão. Parece besteira, certo? Mas se você não sabe a data, como é que você participa do leilão? É bem importante você saber isso. A hora também é importante. Tem leilão que inicia 10 horas. Tem leilão que encerra meio-dia. Parece um pequeno detalhe, mas isso muda tudo. Em um deles, se você deixar para ir meio-dia, vai ter acabado o leilão. Percebe? Então você precisa ver no edital. No caso, por exemplo, quando você vem em venda online, você vai perceber que não tem, na venda direta, você vai perceber que não tem essa questão de data, hora, local, por um motivo simples. Você faz, o local é o próprio site da Caixa. Então você dá o lance aqui mesmo. Não tem hora. Por quê? O primeiro que der o lance nessa modalidade leva, não há uma disputa. É diferente se você for para um site de leiloeiro, vai ter um dia específico, olha só, esse imóvel aqui, a data do leilão vai ser no dia 26, 10 horas da manhã. Percebe? Tudo isso vai variar de acordo com o edital. Então você precisa saber ler o edital. Encontrou isso no edital? Agora você vai pegar a questão de formas de pagamento. É extremamente comum a pessoa querer financiar o imóvel e ela começa a analisar um imóvel que não aceita financiamento. Ela quer usar o FGTS e ela começa a analisar um imóvel que não aceita FGTS. O edital, ele mostra essa informação. Tem até aqui no próprio aqui, ó, no próprio índice tem aqui, ó, pagamento. Formas de pagamento. O que é aceito? Em alguns casos, ele vai te mandar assim, ó, forma de pagamento, exclusivamente à vista, recurso próprio, com FGTS e financiamento SBPE. Aí ele fala uma coisa aqui, ó, cada imóvel possui suas próprias condições de pagamento que devem ser verificadas na página do anúncio do imóvel. Então, o edital falou para você olhar na página do anúncio que vai dizer o que aceita ou não. Vamos ver a página do anúncio? Aí tá falando aqui, ó, recurso próprio e FGTS.
Esse imóvel aqui não aceita financiamento. Simples assim. Você precisa ler isso, você precisa entender isso com calma. Outra coisa extremamente importante: débitos e pendências. Quem é que paga os débitos que possam existir? Existe débito? Isso o edital geralmente fala. Então, por exemplo, se a gente vier aqui, ó, débitos e pendências do imóvel, ele vai falar. Tem edital, por exemplo, geralmente alguns editais de bancos menores e editais de leilão judicial, você vai encontrar no edital falando os débitos. Vai falar quanto que tem de condomínio, vai falar quanto tem de IPTU, já fica mais fácil. Os editais da Caixa, por exemplo, eles não falam. Eles falam que pode conter. Mas aí eles vão falar quem é responsável por pagar. A Caixa? Você? Está escrito isso. E aí um disclaimer até bem importante: você só é responsável por pagar débitos e pendências de caráter propter rem. Edwards, o que é propter rem? Cara, propter rem é um nome bonito que o pessoal do jurídico adora usar para dizer assim, ó, aquele débito que só existe por um único e específico motivo, que é o imóvel existir. Então pensa assim, o condomínio ele existe pelo imóvel. Se ninguém estiver morando lá dentro, tem que pagar condomínio. Não tem como você falar assim, ó, condomínio, vou tirar o imóvel daqui de dentro de vocês. Não tem como. O IPTU, a mesma coisa. São dívidas próprio terreno. Em algumas cidades tem ali o foro, sabe a região de Marinha, região da União. Tudo isso pode vir a ser um débito próprio terreno. E é isso que entra na conta. Somente isso. Não existe possibilidade de você, como arrematante, herdar dívida de água, luz, gás, um débito de financiamento. Ah, o cara ficou devendo, então eu vou ter que pagar. Não. O cara foi processado por um leilão judicial, o cara está sendo processado por ter atropelado alguém e pagar uma indenização. Pô, mas o imóvel, a compra do imóvel, o lance dele não vai ser suficiente para pagar essa indenização. Tem que pagar o restante da indenização? Não, não tem nada a ver com você. Você é responsável única e exclusivamente pelo imóvel. Fechado? E por último, mas não menos importante, vem a questão de evicção de direitos. Isso daqui apenas para bancos. O que é evicção de direitos? Se existe ou não, cada banco vai ter uma. Ele pode colocar isso no leilão ou não, mas se você vai participar de um leilão de banco, a minha sugestão é que você leia se tem isso no edital, e a minha sugestão é que precisa ter. O que a evicção de direitos diz? Que caso você arremate o imóvel e dê algum problema judicial, algum problema ali que fugiu a realidade do imóvel. Então, por exemplo, você arrematou o imóvel, está fazendo tudo certinho, e aí o antigo proprietário conseguiu na justiça a anulação do leilão. A evicção de direitos dá a você, arrematante, o direito de receber todo o dinheiro de volta do banco. Então o banco vai te pagar tudo aquilo que você pagou no lance, pagou na documentação, 100% do valor para que você possa participar, porque você não teve culpa sobre isso. Isso é evicção de direitos. Obviamente que no leilão judicial isso não existe, porque uma evicção de direitos é tipo a justiça garantir que você não tome esse prejuízo. Mas geralmente no leilão judicial, se alguém derrubar o leilão, é a própria justiça está fazendo, então não faria muito sentido, lógico. Mas nos bancos isso acontece, então é extremamente importante. Você precisa, todas as vezes, ler e procurar essas 4 informações básicas do edital. Sem isso, você não avança. Se eu olhei no leilão lá, e, por exemplo, o leilão vai acontecer de forma presencial, e eu não consigo ir, e aí o que eu faço? Se para você não faz sentido, ele entra como vermelhinho, você pula fora do leilão. Ah, Edwards, mas a forma de pagamento eu só posso pagar utilizando o FGTS. E esse imóvel aqui não aceita FGTS. Então você pula fora. Ah, Edwards, esse daqui
Fala que tem débitos e eu vou arcar com os débitos e tá muito caro. Pula fora. Aí eles esse aqui não tem evicção de direitos. Pula fora. Esses critérios, eles são excludentes. Você vai lendo no edital. Se não combinar com o que você tem, com o que você quer, você pula fora. Passou em tudo isso? Deu verdinho em tudo isso? Pô, legal, Edras. Então o edital, eu check. Agora faz sentido você ir para a próxima etapa. E essa próxima etapa a gente vai ver no próximo episódio, na próxima aula, enfim, que é sobre a matrícula do imóvel. Fechou? Se você quer isso daqui em mais detalhes, poder tirar dúvida, poder participar ali de uma comunidade como um todo, em que você pode receber essa ajuda, ter aulas de vez em quando ao vivo, cara, tem um link na descrição do Zero ao Patrimônio. É um curso em que em 6 horas você aprende o que é necessário para arrematar um imóvel de leilão. Fechado? Link tá aqui na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!